Glórias a Deus. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. É bom demais a gente estar servindo a esse Deus, né? E hoje nós estamos aí nessa série Gerando o Novo. Nós estamos no 4º dia e nós temos uma convicção que a cada dia o Senhor está nos dando mais um pedacinho do quebra-cabeças para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos dar condição de alcançarmos os objetivos, né? Nós sabemos que muitas coisas Deus tem feito, mas nós queremos muito mais. Nós queremos ir perto dele, queremos sentir o carinho dele, o cuidado dele. Por isso nós estamos aqui. E o tema que eu coloquei hoje foi a santidade. Diga a santidade. Esse negócio é bom, hein? Santidade é bom, mas santidade é bom, mas não se compra, né? Não dá para ir lá no Carrefour e dizer: você me dá 1 quilo de santidade, ou em qualquer outro lugar, né? A gente precisa realmente desenvolver. E conforme a Bíblia, se nós quisermos gerar algo novo que seja bom para nossas vidas, nós precisaremos ficar atentos aos mandamentos do nosso Deus. Se nós quisermos algo bom, algo novo, a gente precisa ficar atento ao que o Senhor fala conosco, como Ele nos orienta, né? Não poderemos agir de qualquer maneira, de qualquer forma. As coisas, amados, às vezes para muitas pessoas, eles falam que ser crente é complicado, que ser crente é pesado, que ser crente é difícil. Mas a maior dificuldade é nós nos desfazermos de tudo aquilo que o mundo lançou sobre nós, de tudo aquilo que foi colocado como uma verdade, né? Uma verdade que está aí no mundo, mas que normalmente prejudica muitas pessoas, essa verdade. As pessoas são acostumadas, a gente está chegando aí, daqui a pouco é carnaval, né? Já, e a gente vai vendo aí quantos casamentos são destruídos nesse período, né? Pelos homens, pelas mulheres. Quantas pessoas e quantas famílias são destruídas pelo álcool, pela bebida. Quantas pessoas acabam se envolvendo com algum tipo de droga. Quantas pessoas, para arrumar recurso, acabam entrando no roubo, acabam entrando aí nos comportamentos errados, e aí quando menos espera, eles estão realmente perdidos. E aí você fala assim: puxa vida, é tão bom ter esses feriados, mas um feriado que era um tempo de descanso, que era um tempo de ficar com a família, de talvez ir na praia, de fazer alguma coisa assim, acaba levando as pessoas muitas vezes a uma dificuldade sem igual, uma dificuldade terrível, e às vezes até perdas irreparáveis. Ou seja, tem pessoas que se separam e não restauram mais o seu casamento. Tem pessoas que entram pelas drogas e dali em diante acabam tendo problema. Nós conhecemos um jovem que ele estava com 18 anos e talvez 2, 3 dias né? Não tinha nem passado direito dos 18 anos, foi com os amiguinhos aí, com a turminha do deixa disso, do vamos lá, e acabou roubando um tablet. E aí ele roubou, saiu correndo, quando chegou na esquina virou, vinha vindo uma viatura, um camburão. Foi preso. Como ele foi pego na hora, ele não era mais, né, aquela que pode responder depois, não era, tem um nome lá, como é que é? Entendeu? Não era esse negócio aí, entendeu? Aí, o que aconteceu com ele? Foi preso. De preso foi colocado na cadeia. Dentro da cadeia usaram o nome dele para algumas coisas, porque o pessoal lá tem esse estabelecimento. Conclusão, era para ele nem ficar, porque era primário. Ele acabou ficando acho que 1, 2 anos, depois acabou levando quase 5 para sair na realidade. E ele não tinha feito praticamente nada, mas quando saiu, já saiu dependente de drogas, já saiu com um monte de problemas e hoje toma um monte de medicamentos. Aí você fala assim: um tablet vale tudo isso? Uma brincadeira com amigos vale tudo isso? Aceitar a provocação vale tudo isso? Daí você começa a perceber que para o diabo o que ele quer é só tirar você da presença de Deus e, se possível, destruir a tua estrutura. E nós precisamos entender que obedecer a voz de Deus, obedecer a orientação de Deus, nunca será prejuízo para a tua vida, nunca será perda, sempre será ganho. Você sempre tirará algum bom proveito obedecendo as orientações que estão na Bíblia. Você vai ter o melhor de Deus para você e não vai se posicionar ou se envolver com coisas que não pertençam a você, que não tem nada a ver com você.
Porque eu falo assim, a pessoa nunca teve presa, a pessoa nunca foi para lá da tal, e de repente vai e perde sua estrutura, e hoje já não consegue mais trabalhar direito, e etc, etc. Aí você fala, o que aconteceu? Então nós precisamos entender a importância da santidade, a importância do caminho certo, a importância de ouvir a voz de Deus, a importância de dizer não para as trevas, não para aquilo que o diabo quer colocar na sua vida. Deus não invade a vida de ninguém, mas o diabo invade. É uma certeza e uma convicção. Na palavra de Deus existem ensinamentos que devem ser respeitados e valorizados, que são coisas importantes, mas que o mundo lá fora trata de uma forma tão, uma forma tão errada, tão ruim, que muitas vezes o jovem, ou mesmo o adulto, até mesmo as pessoas de idade, começam a tomar atitudes que vão para este lado. A santidade nos coloca na intimidade com Deus. Diga, a santidade nos coloca na intimidade. Grava isso no seu coração. E ter intimidade com Deus nos estabelece para gerar um novo em todas as áreas das nossas vidas. Vou repetir. E ter intimidade com Deus nos estabelece para gerar um novo em todas as áreas das nossas vidas. Ele faz uma mudança radical em toda a nossa estrutura. É muito importante, porque Deus costuma nos avaliar através dos ensinamentos que Ele nos deixou. Deus não cria uma regra nova, Ele não cria regras, Ele nos dá orientação e espera que a gente seja fiel para cumprir a orientação, só isso. Então não é uma coisa assim, poxa, ele inventou algo novo que eu não sabia. Não, está tudo orientado. E até mesmo os menos afoitos, os menos conhecedores, acabaram praticando talvez um dia aí, ouvindo de alguém, os 10 mandamentos, Quem não assistiu aquele filme, talvez por ser um épico, por ver aquelas coisas todas, que a gente vê lá no filme, ver descer com a tábua na mão, tal, era um negócio legal, e a gente conhece o que está escrito lá, o que Deus fala através daquelas palavras, daquela orientação. Só que de repente, o que é que nós fazemos com isso? O que é que aquilo molda ou muda a nossa vida? O que é que aquilo interfere no seu coração? Porque nós não vamos esperar que Deus venha até nós para dizer, ei, você está errado. Ele com certeza entrega para você a orientação e dá a liberdade de você obedecer ou não. No livro de Josué nós encontramos Deus, através de Josué, restabelecendo a santidade, preparando um povo para que pudesse gerar um novo, Ele começa ali algo para mudar. Com certeza você se recorda que Deus deu a Moisés a orientação para que tirasse o povo do Egito, lembra disso? Teve até as pragas, lembra das pragas? Teve tudo aquilo, a gente fala do mar se abrir, para levá-los a Canaã. No caminho Deus percebe que Moisés já estava muito cansado, que estava desgastado pelas dificuldades de levar o povo debaixo da sua palavra. Moisés não estava cansado de Deus, Moisés não estava cansado da obra de Deus. Moisés estava cansado daquele povo que é morno. Sabe o povo morno? Porque diz que se for frio, tudo bem, se for quente, maravilhoso, mas e se for morno? Você entendeu? Moisés já não aguentava mais os mornos. Por quê? Porque o pessoal estava reclamando todo dia, toda hora e coisa do tipo. E aí Deus olha e fala, bom, Ele tirou o povo do Egito, Ele saiu de lá depois das pragas e tudo, Ele atravessou o mar, Ele chegou aqui do outro lado, vou dar um descanso para Moisés. E chamou alguém para entrar no lugar dele. Quem era? Josué. Você conhece a história. Então Deus levanta Josué como substituto para Moisés e começa um novo período para levar o povo até a terra prometida. A terra prometida deixou de existir? Não. Moisés foi retirado do nosso meio, Deus levou ele, mas Deus ainda continuava e continua com a promessa. Deus tem uma promessa para nós de vivermos a vida eterna, de estarmos na presença dele. Mesmo quando nós não entendemos, ou quando nós nos deixamos levar por pessoas erradas e falácias e etc, pelo diabo mesmo e tal, isso não muda a proposta de Deus. Ele veio para todos, mas alguns receberam. Há uma liberdade na nossa escolha. Você é livre. Se você hoje quiser adorar a Deus, Deus vai ficar muito feliz.
Mas se amanhã você não quiser mais adorar a Deus, o Senhor não vai correr atrás de você, não vai tentar laçar você, não vai jogar um peso sobre você, não vai. Mas com certeza, para que nós possamos entrar na presença de Deus, o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que ter consciência disso, né? Uma das primeiras coisas que Deus avalia é que aquele povo não era aliançado com Ele como os antigos haviam sido. Nós sabemos que a aliança que Deus determinou ao seu povo começa com a circuncisão, lembra? Ele tirou o povo de lá, deu para eles aquele dia lá, falando: olha, vocês vão colocar o sangue na verga da porta e tudo, para tirar eles do Egito. Mas antes disso, o Senhor já tinha feito uma aliança de sangue com eles. Lembra da circuncisão? Cortar o prepúcio dos homens para que eles possam ter parte, né, com Deus. Era uma aliança de sangue. Só que de repente a gente percebe agora que esses que estavam aí com Josué não eram os pais. Os pais, durante aqueles 40 anos que ficaram no deserto, morreram. Eles morreram, se não todos, quase todos. E aí vieram quem? Os filhos. E os filhos agora que estavam com Josué. E aí Josué ouve de Deus: olha, esse povo que está aí com você são os filhos, eles não foram circuncidados, eles não estabeleceram a aliança do sangue. E aí Deus vai falar com ele que é hora de tomar uma atitude, né? De fazer alguma coisa para mudar essa história. Por isso era tempo de estabelecer a aliança através deste sacrifício, a circuncisão. A circuncisão era feita, né, cortando, ou seja, dor, sangue, algo que marcasse. E tinha mais aquela declaração: tinha que ser o homem. E tinha mais a denotação, né, ou algo que clareava as ideias. O homem gera filhos, né? Ele é portador dos espermatozoides, ele gera filho. Então ele levava consigo essa marca. É algo específico de Deus para mostrar a comunhão. E aí nós começamos a ver agora, falar da santidade. Eu vou, ao invés de ler a palavra toda, eu vou aproveitar ela no meio da ministração. Então, a santidade, primeiro tem que existir o preparo. Diga: preparo. E naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel. E foi esta a causa que Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito, os varões e todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que manava leite e mel. Porém em seu lugar pôs seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não incircuncidaram no caminho. Então peraí, agora era hora de recomeçar a jornada para Canaã. E para poder ir tomar posse da promessa, precisava que eles estivessem santificados, precisava que eles começassem um processo de diferença, algo que traria realização. Então peraí, nós precisamos fazer alguma coisa. O que? Fazer o resgate da aliança com Deus, fazer o resgate dessa aliança. Viver em aliança com Deus vai exigir atenção. Eles estavam lá no deserto e não circuncidaram, foi um erro, eles tinham que ter feito. Viver em aliança com Deus exigirá responsabilidade. Eu acho que você se lembra, na palavra de Deus diz que aos 8 dias Moisés ainda não tinha circuncidado seu filho, e que Deus teve um encontro com ele no caminho e quase que mata, ia, né, trazer uma consequência à desobediência. E aí a mulher de Moisés ficou tão irritada que ela mesmo foi lá, catou a pedra e
fez a circuncisão na criança. E aí nós começamos a ver que muitas vezes a responsabilidade tem que ser cobrada para que a pessoa acorde, viva em aliança com Deus e exigirá sacrifício. Se eu quero viver em aliança com Deus, eu tenho que ter atenção, responsabilidade e estar disposto ao sacrifício, a fazer o que for necessário, a abrir mão do que não me faz parte, a cuidar da minha responsabilidade na presença de Deus. Quando acreditamos que Deus não pode nos pedir nada que nos cause sacrifício, é porque não conhecemos a Deus. Muita gente fala assim: mas agora eu não posso mais fazer tal coisa errada. Não pode. Agora eu não posso mais, antigamente eu roubava, não vai roubar mais. Eu me prostituía, não vai se prostituir mais. Quando você quer andar com Deus, você tem que fazer sacrifícios, mudar a tua história, liberar os teus caminhos, desfazer os impedimentos que estão te travando, te bloqueando. Nós acreditamos num Deus muitas vezes de fantasia. Hoje as igrejas, nós estamos numa fase, das igrejas que estão acreditando que quase que Deus é Papai Noel. Daqui a pouco eles vão dizer: Deus é Papai Noel, vai descer pela chaminé. Está faltando só isso. Por quê? Porque eles começam a entrar nessa condição da fantasia, da facilidade, do não ter que sofrer nada, não tem nenhuma dificuldade. Deus me deu a salvação, acabou, não tenho mais nada para fazer, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. E aí nós começamos a perceber: peraí, se nós acreditamos num Deus que é obrigado a satisfazer meus prazeres, tem alguma coisa errada, Se acredita no Deus que tem que satisfazer os seus desejos, tem alguma coisa errada, porque na verdade Ele vem para confrontar cada um de nós, para mostrar a diferença entre o que o mundo é e o que o céu é. E não tem como eu misturar uma coisa com a outra. Se o mundo for igual ao céu, então desculpa, eu não preciso fazer mais nada mesmo, nem perder mais meu tempo, vou fazer as coisas erradas, porque perdeu a visão, perdeu o objetivo, perdeu o propósito, Tem gente que diz que Deus é pai e não é padrasto. Já ouviu isso? Deus é pai, não é padrasto. Por quê? Tem muito padrasto que é melhor que muito pai. Sim ou não? Sim. Então quer dizer que essa colocação no mínimo é infame ou infantil, Deus é justo, mas também é justiça, por isso gosta das coisas bem feitas. Você imagina quando aconteceu de repente o Adão lá aceitar comer a maçã? Ele poderia ter falado assim: todo mundo está perdoado, Adão, continua aí, serpente, vai andar para lá, fica tudo bem, não vai acontecer nada. Ele colocou todo mundo para fora do Éden. O que ele estava fazendo? Corrigindo, estabelecendo perímetro, mostrando o erro, dando realmente a visão da consequência. Para quê? Para que o ser humano pudesse entender que com ele não é de qualquer forma, com ele não é brincadeira, com ele gosta das coisas certas, ele está disposto a carregar você e todos os seus problemas, está disposto a pegar você e te ajudar naquilo que for necessário, mas ele não está disposto a cobrir os seus pecados quando você continua pecando e não quer saber de acertar. Ele não está disposto, e isso é básico, Então Deus sempre está pronto a te levar, mas você deve se esforçar para realizar os seus ensinamentos. Isso faz parte do preparo. Diga: isso faz parte do preparo. Isso precisa entrar no nosso coração. Santidade. Segunda parte, a identidade, Se você quiser viver a santidade, você tem que ter restauração da sua identidade. Quem é você? Talvez as pessoas esqueçam. As pessoas costumam dizer que eles são filhos de quem? De Deus. Se eles são filhos de Deus, eles deviam de ter as características de quem? Eles deviam ter o DNA de quem? E como tanta gente serve a Satanás? Não está estranho? Mas é. Por isso precisa haver uma restauração. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Celebrar-se-á a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas do Jordão.
Então a gente começa a falar: peraí, se você não souber quem você é, você acabará aceitando qualquer coisa para a sua vida. Quando você não sabe quem você é, tudo que mandarem para você, você aceita. É o que eu brinco, né? Sempre falo: se alguém gritar burro na rua, você olha? Sim ou não? Teve gente que ficou em dúvida: que é isso? Você não olha, não é com você, não é verdade? Não é com você. Alguém grita: ladrão, ladrão, você sai correndo? Não é com você. Então nós precisamos identificar, certo? Se você não souber quem você é, acabará aceitando qualquer coisa para a sua vida. Esteja sempre pronto a celebrar a sua identidade em Deus. Deus chama você de filho, dá a você a condição de ser herdeiro através de Jesus. Puxa vida, e você vai dizer quem você é. Você tem identidade, você sabe que foi chamado. Isso é muito importante. O povo israelita recebeu a libertação, foi um processo que Deus utilizou para restabelecer a identidade do povo de Deus. Porque você lembra como é que era? De repente Moisés ia lá, falava com o faraó, e aí o faraó falava de uma praga lá, ele falava: tá, não vou fazer, pode levar o povo. Daqui a pouco Moisés saía, e o faraó mudava de ideia. O que diz mais? E Deus endurecia o coração de faraó. As 10 pragas, as 9 delas pelo menos, foi colocando assim: e Deus endureceu o coração de faraó. O que Deus estava querendo fazer naquela hora? Ele estava aqui forjando, estabelecendo, era um processo para restabelecer a identidade do povo de Deus, porque é no meio da dificuldade que nós paramos para falar com Deus, sim ou não? Quando tudo está bem, você lembra de Deus? Falando sério. Mas quando tudo está ruim, todo mundo lembra. Se as coisas estão ruins, nossa, logo cedo você começa. Se está, eu vou fazer uma oração, precisamos que Deus faça alguma coisa, Deus tem que entrar com a providência, só Deus mesmo para resolver esse problema. Quer dizer, aí começa a soltar frase em cima de frase, e aí eu começo a entender. Deus precisava mexer com o coração daquele povo, porque faziam 400 e poucos anos que eles estavam aonde? No Egito. Eles estavam tanto no Egito que eles começaram a ter relacionamentos, casar, ficar junto, fazer amizades, trabalhar para o faraó como soldado, e até mesmo às vezes como chefe de serviço. Eles estavam sendo, vamos dizer assim, aqueles que escravizavam os próprios amigos. E aí você fala: o que está acontecendo? Perdeu a visão, perdeu a identidade. E nesse dia Deus mostra a Josué que quem tem a identidade espiritual restaurada não pode deixar de ter aliança com Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas falarem que são de Deus? Tem um monte de gente falando que é de Deus. Um dia eu passei na frente de um centro espírita, estava lá: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estava na porta do centro espírita. E aí, como é que faz? Ele estava mentindo? Não, mas ele estava falando algo que ele não vivia. E aí? Então hoje nós temos muita gente dentro e fora da igreja com a visão distorcida, ou seja, não tem aliança com Deus, porque ter aliança com Deus é mais profundo. Ter aliança com Deus é respeitar os ensinamentos e as orientações. Ter aliança com Deus é fazer aquilo que Deus pede para que a gente venha a fazer. Então, peraí, eu preciso ter essa identificação. Com certeza, você sabe que hoje a nossa aliança com Deus é realizada através do sangue, mas não mais do prepúcio da circuncisão, mas do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Hoje, a nossa nova e eterna aliança é o sangue de Jesus. Foi o preço que ele pagou. Lá no versículo 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. E por restabelecerem a aliança, Deus orienta que realizem a Páscoa, relembrando a libertação, a restauração, a identidade, para que tenham forças para viver a promessa em Canaã. Então naquele momento Deus começa a restaurá-los. Primeiro, vai ter que fazer a circuncisão, vai ter que lembrar ou se estabelecer numa aliança de sangue. Por isso que nós falamos: se você quer alguma coisa com Deus hoje, você precisa receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa ter a marca do sangue sobre a sua vida, sangue de Cristo. E aí quando ele fala de Páscoa,
Ele está falando do quê? Espera aí, a Páscoa foi uma liberação, uma libertação que foi dada no último dia, né? Eles vão lá, passam o sangue na porta, aí saem de lá, o inimigo mata os primogênitos, mas não toca nos de Israel. Eles saem, vão lá com as sandálias no pé, a roupa na mão, aí saem de lá, vão, atravessam o mar, e eles têm ali a sua libertação. Então o que o Senhor manda eles fazerem? Volta, vocês agora refizeram a aliança, agora toca restaurar através da Páscoa. O que nós fazemos aqui pelo menos uma vez por mês? A Santa Ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. A Santa Ceia nos dá o quê? A memória, a lembrança que Jesus Cristo pagou o preço de sangue, pagou a nossa vida, para que a gente possa ter um futuro com Ele. Então, se pudéssemos tomar a Santa Ceia todo dia, seria bom, mas não porque a Santa Ceia é um pedaço santo, mas é porque ela gera em nós essa santidade, ela provoca em nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez para a nossa salvação. Então, toda vez que você tomar a Santa Ceia, você vai lembrar: ei, o corpo foi totalmente mutilado, né? Foi rasgado, ele sofreu, ele derramou o seu sangue, ele ficou naquela cruz para que eu não tivesse que ficar. Então isso te dá força para quê? Para ir até o fim, para continuar e perseverar, para restaurar a sua identidade com o Pai. Você é de Deus, você foi enxertado na videira verdadeira, você não vive mais como era antes, mas agora Cristo vive em você. Há uma mudança para a sua vida. Você entende isso? Viva a sua identidade em Deus, sabe? Quem é você? Ah, não, eu sou um engenheiro. Não, eu sou um médico. Não, eu sou um advogado. Não. Eu sou muito mais que isso. Eu sou o filho de Deus. Eu fui restaurado e restituído. Não, mas eu tenho um grande consultório, eu tenho uma boa casa, meu irmão, eu tenho um lugar no céu. É muito mais que tudo isso. Eu vou viver a glória, a graça, o poder e a autoridade do meu Pai. Algo maior. Então o tema para você é santidade. Terceiro, provisão. Quem tem santidade, com certeza vai viver a provisão de Deus, vai viver a bênção de Deus. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente, aos filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha como Deus é perfeito, como o nosso comportamento de santidade nos coloca debaixo de uma proteção. Eles foram tirados do Egito, foram para o deserto. Chega no deserto, não tem onde plantar, não tem onde gerar, e aí começa a cair o maná do céu, a água começa a sair da rocha, a roupa continua crescendo. À medida que eles crescem, a roupa cresce também. E aí, como é que vai ser isso para toda a vida? Não, eles tinham uma promessa: entrar na terra prometida. E aí Deus mostra para eles o que? Olha, a promessa é que nós vamos guardar e proteger vocês até que vocês consigam produzir e colher. E aí ele vai falando, né? Nosso comportamento de santidade para com Deus gera intimidade de amor e de cuidado. Por isso nós podemos dizer que a santidade estabelece a provisão. A santidade estabelece a provisão. A perfeição de Deus é tão grande que Ele jamais nos deixará desprovidos em nossa necessidade. Ele falava assim que ele foi jovem, foi moço, mas era velho, mas jamais viu o justo ou a sua descendência mendigar o... Enquanto estavam no deserto, maná caiu do céu. Quando estavam cultivando o alimento, ainda o maná caía do céu. Quando estavam colhendo o alimento, o maná ainda caía do céu. Quando eles começaram a se alimentar desse novo alimento que plantaram e colheram, o maná cessou imediatamente. Quer um cuidado mais perfeito de Deus que esse? Porque quando você planta,
não nasce na hora. Você planta, mas vai demorar um tempo para ele morrer a sementinha, nascer a plantinha, crescer, dar seu fruto. Enquanto eles estavam fazendo isso, o maná continuava caindo do céu. Quando eles conseguiram colher para comer, encerra. Aí Deus fala lá para os anjos lá de cima: ô, passa a régua, chegou, não precisa mais. Os caras agora eles vão se virar, fica tranquilo, pode deixar. E essa é a provisão que Deus tem para você. Se você não consegue se manter sozinho, Deus proverá a sua vida. Mas quando você começa a crescer, Deus tira essa provisão extra e deixa você ser o seu próprio provedor naquilo que você realiza. Abre o seu coração para entender isso. Quando eles começaram a se alimentar desse alimento, plantaram, colheram, o maná cessou imediatamente. Essa é a provisão de Deus. Ela é perfeita, ela está pronta para os filhos fiéis do Senhor. Então não tenha medo do que você precisa, porque se você não tem alguma coisa, Deus tem tudo para colocar na sua vida. Deus tem bênçãos para a sua casa, Deus tem bênçãos para a sua família, Deus tem bênçãos para os seus filhos, Deus tem bênçãos para o seu trabalho, Deus tem bênçãos para tudo que você for fazer. Você só precisa estar preparado para viver através da santidade a provisão. A santidade. 4, a intimidade. Quem tem intimidade chega na santidade. Quem tem santidade se mantém na intimidade. É algo importante. Um anjo, ele apareceu para o Josué. Olha que interessante. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué o fez. A intimidade é uma coisa tão bonita, que de repente, quando a gente olha para Moisés, a gente vê na palavra dizendo assim: e Moisés falava face a face com Deus, e diz que ele foi o único que teve essa liberdade. Mas agora vem Josué, que Deus escolheu, e Deus não desce especificamente para falar com ele pessoalmente, mas manda um anjo que é o chefe do exército dele, para falar com ele, para dar para ele agora o quê? A direção, para mostrar para ele o quê? Nós vamos nos preparar para algo novo, nós vamos nos preparar para uma nova realização. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você vai precisar tomar posse. Você vai tirar as sandálias dos seus pés, porque nós estamos aqui com você, porque há uma intimidade, e onde a intimidade de Deus está, o lugar é santo. Onde a intimidade de Deus está, há algo novo de Deus acontecendo. Onde a intimidade de Deus está, a cura, restauração, liberação, prosperidade, a exatidão daquilo que Deus quer fazer. Por isso ele diz para ele: tira as sandálias dos teus pés. Esse local agora não era um local físico, não era um local físico que ele estava dizendo. É porque Deus estava dizendo assim: nós chegamos agora num ponto que daqui nós vamos atravessar e você vai começar a vencer tudo que vier pela frente. Daqui para frente você vai derrubar Jericó, daqui para frente você vai vencer 31 reis. Então agora é hora de nós renovarmos a intimidade, é de mostrar para você que você não está sozinho. Você lembra no capítulo 1 que Deus falou com ele, assim como ele foi com Moisés, assim seria com ele, que ninguém conseguiria se antepor a ele ou atrapalhar, era só ele se esforçar e ter bom ânimo, porque ele faria. Agora Deus está falando para ele: há uma intimidade entre nós, né? Porque aquele momento era especial. Vem, chega perto, vamos mais próximo. Eu vou começar a fazer coisas com você agora, que talvez antes era só um projeto, agora começa uma realização, algo novo.
Intimidade deve ser crescente na direção da santidade, porque aí cada dia você receberá mais de Deus pela confiança que será gerada através dessa santidade. Então, intimidade e santidade deveriam andar juntos. Quem tem intimidade deveria chegar na santidade. Quem tem santidade deveria de cuidar para nunca perder a intimidade, porque essa é a realização que Deus tem preparado. Porque a intimidade nunca se sobrepõe à santidade. Presta atenção, a intimidade nunca se sobrepõe à santidade. Apesar dele ter intimidade com Deus, fazendo a vontade de Deus, quando aquele anjo chegou, o que é que ele fez? Ajoelhou. Mas por que ele ajoelhou? Porque a intimidade nunca vai ser maior que a santidade. A santidade quer dizer presença de Deus, e não há ninguém que seja maior que Deus. Por isso, toda vez que você tiver intimidade, você vai alcançar a santidade. Mas quando você tiver intimidade, você nunca vai se sobrepor, nunca vai achar que nunca vai achar que tem, nunca vai achar que pode. Sabe por quê? Porque melhor é que Ele cresça e você diminua. Melhor é que Ele seja o Senhor da sua vida. Melhor é que Ele possa te cuidar, te guardar e te abençoar. Melhor é que Ele possa realizar tudo que Ele tem preparado para você, porque Ele te ama. Ele te ama. Por isso nós temos que ter essa convicção. Nós temos intimidade porque amamos a Deus. Nós temos intimidade porque nós acreditamos que Ele é o Senhor. Nós buscamos a santidade para estar perto dEle todo dia. Mas a nossa intimidade não pode passar desse limite. É mais ou menos quando você trabalha numa empresa e tem um cara lá que ele é diretor, e você talvez tenha um cargo lá de supervisor, e você até pegou amizade com ele, mas você continua chamando ele de Senhor, obedecendo a sua orientação, nunca falta com respeito, nunca se aproveita da amizade que você tem, porque você sabe, nós temos um bom relacionamento, mas eu sou supervisor e ele é diretor. Com Deus é a mesma coisa, nós temos intimidade, nós temos um bom relacionamento. Eu sei que se eu pedir a Deus, Deus vai acabar trazendo para minhas mãos, mas eu nunca vou passar do limite, porque eu sei que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, a Ele nada pode ser impedido, e eu estou aqui na proximidade dEle, já estou feliz com isso, já estou feliz por poder viver perto dEle. Isso é bom demais, né? A Bíblia fala, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso ter a santificação, não é uma possibilidade, é uma necessidade. Eu preciso, porque senão eu não vou ver a Deus. Eu preciso estar pronto para andar em santidade. Eu preciso estar pronto para viver em santidade. Eu preciso estar pronto para ensinar as pessoas que estão à minha volta quem é o Deus da minha vida, o que Ele representa e o que Ele é. O que as pessoas hoje, nós estamos vendo aí pastores fazendo o contrário. Não, a Bíblia não está completa, precisa melhorar, né? Escrever novos capítulos e etc. A pessoa adquiriu uma intimidade e perdeu a visão da santidade. Já não respeita a santidade, já não sabe que ele está falando de algo que é santo, que não é dele, que não permite a ele. Quando a palavra de Deus diz: ai daquele que colocar uma vírgula ou mudar qualquer coisa, será maldito. A pessoa acha: não, mas eu estou íntimo, sabe, eu sou pastor da igreja, eu sou um grande líder, você não é nada, cara. Na verdade, Ele é tudo, nós não somos nada. Nós continuamos sendo simplesmente alguém que buscou e achou a intimidade, mas que depende da santidade para entrar no céu, que depende da obediência, da honra, da realização para chegar lá. Isso é muito importante você gravar no seu coração. Por isso que eu gosto quando o pessoal cita, eu também cito muitas vezes: melhor é que Ele cresça e nós diminuamos, para a gente nunca esquecer quem nós somos e nunca esquecer quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele tem para colocar na nossa vida. Santidade. Quinto e último, a posse do novo. Quando você entende isso, né, você acaba tendo a santidade, e com a santidade você está preparado
para tomar posse do novo. Deus está preparando você para receber esse novo, né? Josué 6 fala assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes. Quando você olha para Josué, você vê Josué orando para Deus: Senhor, eu vou ter que atravessar, chegar lá, tomar posse daquelas muralhas, elas são enormes, Senhor, é muito difícil, eu não vou conseguir passar, os portões nem se fala o tamanho dos ferrolhos, Senhor, não tem como chegar lá. Ele não fala nada disso, mas Deus fala com ele. Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Deus estava dizendo para ele. Você percebe como a santidade provoca agora o poder para você tomar posse do novo, para você assumir coisas que você nunca assumiu, para você ser proprietário do que você nunca foi, para você fazer coisas novas que você nunca fez. Talvez você pense assim: mas eu vou me preparar, eu vou estudar muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí vem minha mãe e fala, ouça bem, vem minha mãe e fala: mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo. Qual é o versículo e o capítulo? Não existe. Mas isso é sabedoria de quem já conheceu a Deus e sabe: olha, se Deus não estiver conosco, não vai adiantar nada, né? Em vão vigia a sentinela. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender esse mistério, porque quando Deus falou para ele: você vai tomar posse, você vai entrar, você vai vencer esse inimigo, eu acredito que na hora ele deve ter pensado: tá bom, ele está falando agora, eu vou acreditar porque é Deus está falando. Mas eu queria fazer a pergunta para ele: mas como eu vou fazer isso? Como eu vou alcançar? Talvez você esteja se perguntando: Deus mandou alguém falar para você: você vai ser próspero, sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, haverá saúde na sua casa, você será alguém muito importante, você falará da palavra de Deus, e quando você falar, vidas serão transformadas. E talvez você comece a perguntar: tá, mas eu não estou preparado. Talvez você comece a perguntar: mas eu não estou preparado, eu nem fiz teologia, eu não conheço tantas coisas, eu não tenho um pai que já era pastor, eu não tenho isso, como isso vai acontecer? E aí quando você olha as orientações de Deus para Josué nesse caso, lá no versículo 20 fala assim: ó, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Fala a verdade, tem lógica? Não tem lógica. Alguém dá a volta na muralha, colocar os sacerdotes na frente, colocar a presença de Deus na frente, e dar 7 voltas, né? Cada dia foi dando mais, chegou no 7º dia 7 voltas, e eu imagino aquele povo em cima do muro, olhando e vendo assim: coitado, aqueles crentes são loucos, aqueles israelitas devem estar com o sol na cabeça, está ruim. Por quê? Porque eles estão dando volta nas muralhas, e as muralhas eram muito grandes, nós já falamos, 32 km², é coisa pra caramba. E aí você fala assim: eles estão dando volta, e todo dia eles voltam para dar mais uma, que negócio é esse? Mas só quando chegou na 7ª volta, foi a hora de falar: agora toquem a buzina, agora gritem. Desde quando um grito derruba uma muralha? Sabe desde quando? Desde quando Deus está operando. Se Deus está operando, um grito pode derrubar uma cidade, não uma muralha. E aí você começa a entender que Ele não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua santidade. A sua ajuda para Ele, sua mão, seu braço, sua sabedoria humana, todas essas porcarias não vale nada. Mas quando você entra com a santidade, isso toca o coração dele poderosamente.
Isso faz ele realmente dar a posse do novo para você. Isso faz ele mudar situações, mudar histórias, prosperar sua casa, abençoar o seu trabalho, trazer realização, derrubar muralhas se preciso for, porque aí o nome dele será glorificado. Coisas novas. Tudo quanto na cidade havia destruído totalmente ao fio da espada, desde o homem, a mulher, desde o menino, até o velho, até o boi, o gado miúdo, o jumento, tudo isso. Eles falaram assim: é para derrubar, vamos derrubar tudo. Derrubaram tudo. Mas uma coisa foi falada lá. Deus falou para eles: só tem uma coisa que eu quero ver até onde vai a santidade. Tudo que for, tudo, ele fala assim: então somente a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Deus só pediu para Josué isso, falou: tudo que você pegar desse material, você coloca lá no tesouro, na casa do Senhor, lá aonde guarda os mantimentos, as coisas que são específicas de Deus, guarda lá. Deus estava ali determinando ou declarando o quê? Os primeiros frutos, as primícias. Era a primeira guerra que ele ia travar, era a primeira vitória que ele ia ter, e Deus queria que ele estabelecesse o processo da santidade através das primícias, o ato de honra. Deus em primeiro lugar, o Senhor crescendo e ele diminuindo, o Senhor dando a vitória e ele obedecendo. Só isso. E nós muitas vezes não conseguimos entender que quando há santidade, nós temos comportamentos adequados, nós tomamos posse do novo. É certo que você sabe que Acã acabou tomando a atitude errada e prejudicou esse momento, depois foi corrigido, mas é simples demais, porque Josué fez tudo exatamente como deveria ser feito, não errou em nada, estava tudo direitinho. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Todo mundo sabia quem era Josué. Por quê? Porque ele estava em santidade, debaixo da intimidade com Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração exatamente para viver dessa manifestação, dessa maneira. A santidade sempre se estabelecerá como submissa aos princípios de Deus. Diga: não há santidade que tenha liberdade de quebrar os princípios de Deus. Não tem. Quando você tem santidade, você não ultrapassa esse limite, porque o que eu falei agora há pouco para você, Deus tem que ser honrado. Ele é o Senhor. Ainda que eu tenha intimidade, Ele é o Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Ainda que o Senhor esteja entregando na minha mão toda Jericó, Ele é o Senhor. Ainda que o Senhor dê uma ordem que talvez na minha carne faz coceira, imagina, passa por sobre a muralha, mata os animais, mata tudo que está lá dentro, não deixa nada vivo. Aí eu pensando: será que eu não posso levar para casa pelo menos alguns boizinhos, algumas cabrinhas, algumas coisinhas? Não existe isso. Não existe esse lado humano que está acontecendo hoje, onde as pessoas estão mais preocupadas em satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, do que em ter a santidade ao Senhor, em valorizar a Deus, em honrar a Deus. Isso precisa ser muito bem guardado no nosso coração. Esses dias colocaram na internet o pastor lá com a Anitta, com não sei o quê. O que estava acontecendo ali? Entre Deus e a Anitta, quem aquele homem preparou ou desejou? Melhor ficar com a Anitta. A Anitta tem um monte de seguidores, e eu vou conseguir pelo menos colocar mais 2, 3 mil no meu. Eu vou ficar com a Anitta. Mas isso é santidade? Isso é seguir a palavra de Deus? E nós começamos a ver o caminho que o homem começa a trilhar quando ele faz como Acã. Ele vai naquela área que pertence a Deus, ou seja, nós temos que honrar a Deus, e toma para ele a honra, leva para ele a honra, e guardou embaixo da tenda dele. E depois o que aconteceu? Deus fez Josué achá-lo, como diz, separá-lo, e ele teve que morrer, ele e a família dele foram apedrejados. Aí você fala: uau, que é isso? Como pode isso? Perde o valor.
abandona a presença, desvirtua a santidade, é um exemplo péssimo. Não dá para andar junto com esse tipo de coisa. Deus mostra, não dá para andar junto com isso. Isso só leva você à perdição, ao engano. Por isso nós temos que pensar com quem nós estamos andando, quem nós estamos compartilhando as nossas conversas, o que você está ouvindo quando você está perto de pessoas. Irmão, esse filtro é seu, essa avaliação é sua. Se você encontra alguém que não leva a sério a santidade de Deus, distancie-se dessa pessoa. Apóstolo, o senhor é louco? Não, amado, não sou louco, porque a pessoa pode reconhecer e começar a mudar a vida dele, e acertar a vida dele, e aperfeiçoar a vida dele, mas você pode perder a sua por não entender isso. Ele pode voltar se ele quiser, mas você pode ultrapassar o limite e perder a sua santidade, perder a sua intimidade, perder a sua condição de andar na presença de Deus. Por isso nós precisamos abrir o coração. Peraí, se tem algo errado, não deixe de amar a pessoa, mas não coloque ela no seu convívio, porque ela pode trazer para você só maldição. Acã estava no convívio deles, quase 30 homens lá morreram, por causa que foram lutar na cidade de Ai, e a santidade já não estava com eles, já havia ali o pecado. E aí você fala assim, e aí? Aí Deus falou, manda ele dar glória a Deus. E quando chegou em Acã, ele não deu glória a Deus, não conseguiu. Nós sabemos que glorificar a Deus da boca para fora, qualquer um glorifica, até a vitrola, como dizem aí, o gravador, o toca-CD, ou qualquer coisa. Mas a glória de Deus dentro do seu coração chama-se santidade. Chama-se santidade. Quando você começa a andar em santidade, é a maior glória que você pode dar para Deus. Você obedece a sua palavra, você passa a ser fiel à sua verdade, você quer uma vida totalmente diferente da presença dEle, porque Ele é o Senhor. Então somente a prata, o ouro, os vasos de metal deram para o tesouro da casa do Senhor. São coisas simples, mas são coisas importantes. A gente olha para Josué e vê Deus se agradando dele e dando as vitórias e a condição a ele, não por um dia, mas por toda a vida dele. A vida dele toda foi de vitória em vitória. Ele passou pelas guerras, tomou posse, colocou cada uma das tribos nas terras que estavam separadas, determinadas, fez exatamente o que Deus mandou. E hoje nós precisamos estar preparados para isso, para viver a santidade, porque para viver a santidade tem o preparo, tem você reavaliando a sua identidade, tem a condição da provisão que Deus te mantém, tem a intimidade que nunca vai ser maior que a santidade, e tem a posse do novo, a vitória.